Finalmente chegou Licorice Pizza no Brasil! Eu fiquei completamente desconcertado agora. Eu fiquei um pouco empolgado com a chegada de Licorice Pizza aqui no Brasil, então acho que agora a gente pode fazer o programa, não é verdade? É verdade. Bom, gente, chegou e a gente tá quase encerrando a nossa playlist aqui com os filmes da categoria principal do Oscar. O que falta? Falta... da principal não, né? Das principais. Falta Belfast, que tá concorrendo a 7 prêmios, né? E falta A Pior Pessoa do Mundo, que tá concorrendo em roteiro original. Além de filme internacional, né? Só que aí das 8 principais categorias, faltam só esses dois. E os 2 vídeos saem semana que vem. Olha que bacana. Aí a gente encerra tudo. E tem aqui a nossa playlist. A gente vai deixar o link aqui e tudo, para você ver todos os filmes do Oscar, e isso ainda vai aumentar, tá? Até o dia do Oscar tá saindo vídeo, inclusive das categorias que não são tão comentadas. A gente vai fazer aqui, tá? Estreou. O Geraldo tá mais feliz que... Cara, da lista do Oscar, esse é tranquilamente o filme que eu tava mais esperando. Uhum. Tipo, só não digo que é o filme que eu tava mais esperando esse ano, porque teve Eduardo e Mônica. É verdade. Inclusive, tô com medo aqui, minha gente. Deixa eu até ajeitar o microfone aqui. Desse vídeo ficar meio comprido, né? Vamos ver. Por quê? Por que eu tava tão ansioso? Porque é o filme novo do Paul Thomas Anderson, que é um diretor de quem eu gosto muito e que tem uma filmografia muito pequena. Então, quando ele faz filme, quando ele solta filme, é um evento. Ó. O cara fez Magnolia, que é... Nossa, foi o primeiro filme que eu vi dele. Você assistiu esse, não? Não. Então se prepara, são 3 horas de filme. Ah, não é tranquilo. Porque, cara, esse filme é muito brabo, cara. E quando chega no final, você fica... Peraí, deixa eu voltar pro começo. Preciso ver de novo. Ele fez Boogie Nights, filmaço também. Melhor atuação do Mark Wahlberg da vida dele. Não, Ele o cara fez... conseguir deixar o Mark Wahlberg atuando bem, o cara Ele... manja mesmo do negócio. Né? Ele fez O Mestre, que é com o Joaquin Phoenix. Uhum. E um dos meus filmes favoritos, 2017, até olhei a data aqui, porque ele chegou no Brasil em 2018, comecinho em 2018. Mas ele é de 2017, que é o Trama Fantasma. Eu acho lindo esse filme, foi o último filme dele. E Licorice Pizza tá concorrendo, vamos ver, até esqueci, eu tô muito emocionado nesse programa, viu? Concorrendo roteiro original, direção e melhor filme. E, cara, nem me interessa se vai ganhar, se não vai, tô torcendo aqui, mas só desse filme existir já é um afago aí na minha alma, né? E sabe qual que é o problema? Eu tenho um problema aqui agora. O Paul Thomas Anderson, pra quem conhece o cara, você assiste o filme dele, você sabe que é dele. Uhum. Mas é difícil definir, assim, de uma maneira mais clara e específica, quais são essas características, sabe? Mas existe, por exemplo, o cuidado com a fotografia. É uma coisa com a qual ele sempre se preocupou. E nesse filme ele assina a fotografia junto com o Michael Bauman. O que mais? A montagem, a forma como a montagem contribui com a história, o que é muito peculiar. Porque você assiste um filme dele e você pensa, meu, o que eu tô vendo? Tipo, o que é essa história? E às vezes você fica com dificuldade para definir, só que conforme a parada vai caminhando, você percebe, as coisas se encaixam. Mesmo as coisas que são um pouco desconexas acabam se encaixando. Claro, não estou dizendo que todo filme do maluco é perfeito. Esse aqui, eu adorei o filme, mas ele tem 2 defeitinhos que a gente vai apontar aqui. Uhum. Outra coisa que é muito marcante nos filmes dele é a escolha tanto das canções quanto da trilha sonora, a instrumental, que fica tocando ali no decorrer do filme, que, cara, é do Johnny Greenwood de novo. De novo. O maluco fez 3 trilhas sonoras de filmes oscarizáveis esse ano. The Power of the Dog, Spencer e esse. Só que nesse ele não estava cotado para concorrer. A galera achou que ele ia concorrer contra ele mesmo com The Power of the Dog e Spencer, mas no fim das contas só The Power of the Dog, né, que entrou na lista de trilha sonora original, né? E essa é a 5ª parceria dele com Paul Thomas Anderson. Para quem não conhece, Johnny Greenwood é o guitarrista do Radiohead e um excelente compositor de trilhas sonoras. Realmente, porque olha, essas 3 trilhas sonoras desses 3 filmes, tanto do Power of the Dog, quanto do Spencer e quanto aqui do Licorice Pizza, meu, são
Nossa, são incríveis, cara. Ele te prende muito no filme. Te ajuda muito a contar a história. Mas eu realmente acho que a do The Power of the Dog é melhor. Uhum. Mas nenhuma é ruim, né? Bom, mas vamos lá. Vamos falar do filme. Eu acredito que muito da força de Licorice Pizza se deva à atuação da Alana Haim, que é a protagonista. E ela tem uma longa parceria com o diretor, por quê? Porque ela é uma das 3 irmãs da banda Haim. E tem uma história muito louca, porque a mãe delas era professora do filho do Paul Thomas Anderson. E aí acabou que criaram uma amizade ali e tal. Quando elas montaram a banda, ele dirigiu um monte de clipe delas. Vou falar de um pouco mais pra frente aqui. Mas no filme, a Alana Haim interpreta uma moça chamada Alana. Inclusive, aparecem as irmãs dela. E elas todas têm o nome de verdade, né? Aparece o pai, aparece a mãe, todos eles são a família no filme. E ela é uma jovem de 25 anos, ou 28, porque tem um momento ali que deixa a coisa um pouco esquisita, pera, oi, quantos anos ela tem? E ela tá trabalhando naquele clássico dia da foto do anuário, que tem essa coisa lá nos colégios americanos, né? O filme se passa na década de 70, e ela tá lá com uma cara de enfado tão grande, andando, né? E ela é muito charmosa, né, cara? Eu te desafio a assistir esse filme e não ficar um pouquinho apaixonado por ela. Desafio. E ela tá andando com um espelho na mão e uma escova na outra, oferecendo para os alunos que quiserem dar aquele tapa no visual para tirar a foto. E ninguém quer. Mas aí o Gary quer, né? O Gary é o outro protagonista do filme. E ele tem 15 anos. E ele já chega lá, porque ele é muito seguro, né? E ele já chega lá e fala, e aí, vamos jantar e tal, pai? Ela, ô, moleque, você é louco? Você tem 15 anos, né? O que é isso agora? E uma coisa eu digo, tanto ela, tipo, ela tem a parceria com o diretor nos clipes, mas tanto ela quanto ele estão no primeiro filme. São atores estreantes. E, cara, é impressionante. Principalmente, como eu falei, ela, porque ela entendeu a personagem de uma maneira muito completa, sabe? Ela tá entregando ali tudo que é necessário. Seja nos diálogos, que às vezes são sérios, às vezes são engraçados, seja nos silêncios dela, nos olhares, né? Tá tudo muito completo. Você vê que seja ela estudando o roteiro, seja o diretor passando as orientações para ela encarnou aquela personagem. E ela transmite pra gente, com muita excelência, essa sensação de estar perdida na vida, sabe? É aquela coisa de estar ali com 25 anos para mais e estar pulando de emprego em emprego, sem saber exatamente o que quer ainda, estar descobrindo as coisas e mesmo com o medo, né, que isso pode causar também. Isso, inclusive, me lembrou bastante a personagem do A Pior Pessoa do Mundo. Né? Que é um pouco mais velha ali, a gente acompanha ela já com 30 anos, prestes a fazer, né, 30 anos, mas nesse sentido, ambos os filmes trabalham com o mesmo tema, só que o Licorice Pizza joga muito mais a sensação do primeiro amor, é o primeiro amor tanto dela quanto dele, embora ele seja mais jovem, né? E uma curiosidade, o Gary é vivido pelo Cooper Hoffman, que é o filho do Philip Seymour Hoffman, que é, cara, nossa, que ator esse homem, né? E ele morreu muito jovem, né? E ele tem uma parceria longa também com o Paul Thomas Anderson. Ele fez Jogada de Risco, foi o primeiro filme do Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de Amor e O Mestre. Né? Só que ele faleceu em 2014. Essa, como eu falei, é a estreia do filho dele, né? E o Cooper, né? Eu tô até confundindo aqui de tanta veracidade que o filme passa pra gente. O Cooper tinha 17 anos quando ele fez o filme. Fez o personagem de 15 ali, não tava tão distante, né? Não era um adulto fazendo adolescente. Mas, cara, aí vem a primeira crítica, a primeira ressalva, a primeira restrição que eu faço ao filme. Por que não colocar o personagem com a idade que o ator tinha mesmo? Então colocar 18 anos. Porque mesmo a obra se passando nos anos 70, sendo uma narrativa que se situe lá, e naquela época isso era mais aceitável, por assim dizer,
Eu acho que é bastante problemático criar uma relação ali entre uma jovem de 25 anos e um menino de 15, sabe? É, Apesar de realmente. que você tá olhando ali pra tela, você não lembra, se não fica falando, você não lembra que ele tem 15 anos só. Em algum momento do filme ele vai fala fazer muito como... 16. Ele parece um adulto falando mesmo, né? Parece por causa do personagem, né? Que o personagem é um ator mirim que conseguiu certa projeção ali, então ele ganhou uma grana, sustenta a família, a mãe trabalha pra ele, alguma coisa assim. Então você não fica pensando nisso, mas mesmo assim eu achei problemático, sabe? Uhum. Cara, a atuação dos dois, ela tem um tom naturalista que ajuda a gente muito a se envolver com os dois protagonistas nessa relação meio sem pé nem cabeça, né? Porque, assim, tem uma esquisitice muito de ver um garoto de 15 anos se apaixonando realmente por uma mulher de 25. Eu não acho que tem tanta esquisitice no garoto se apaixonando por ela, mas no de É, volta, né? é, No de retorno volta. ali. E aqui o roteiro poderia ter caído num dramalhão deles, desilusão amorosa e ficar sofrendo por causa dela e ela nem aí, porque ela tem outras aspirações da vida. Mas não, o Paul Thomas Anderson, ele acerta muito no roteiro e faz o que o Aaron Sorkin não conseguiu fazer em Apresentando os Ricardos. O Paul Thomas Anderson, ele juntou um roteiro simples, mas muito bem feito, com uma direção impecável. O Aaron Sorkin, coitado, o roteiro ficou meia boca e a direção pior ainda. A gente vai deixar o card aqui do nosso vídeo sobre Apresentando os Ricardos, porque lá, só adiantando, a gente fala assim, o Aaron Sorkin é um bom roteirista. Ele foi, assim, um roteirista de muito sucesso ali, mas quando ele resolveu juntar roteiro e direção e dirigir os próprios filmes, começou a sair cagada. O Paul Thomas Anderson, ele já é um diretor roteirista, sabe? Então ele já desenvolveu as duas coisas e ele não troca os pés pelas mãos, né? É isso que é o negócio. Agora, ó, eu tenho um pouco de restrição, assim, com o negócio de falar, Licorice Pizza é uma comédia, porque vão pensar que é aquele filme que você vai chorar de dar risada. E não, ele é uma comédia romântica, de certa maneira, por quê? Porque tem as situações engraçadas e tem os momentos mais cômicos. Mas é uma comédia romântica muito pouco tradicional, porque existe essa narrativa fragmentada, que é a cara do Paul Thomas Anderson, meio maluca, né? Filme meio doido. E a gente acompanha o desenvolvimento da relação entre a Lana e o Gary, só que não acontece nada de concreto entre eles. Ele chama ela lá pra jantar, ela vai, eles conversam, não vai acontecer nada, eles trocam telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. Não, esse é outro filme, esse é Eduardo e Mônica que chama, esqueci. Já falei desse filme hoje, né? Já. Assistam, hein? E eles desenvolvem uma amizade. O que ela acha bem estranho. Pera, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Mas não tem essa coisa física entre eles. Não acontece, tá acompanhando os dois ali nessa jornada de amadurecimento. O Gary, como eu falei agora há pouco, ele é um ator mirim, mas ele faz uma burrada lá e ele acaba encerrando a carreira dele. E aí ele começa outra carreira como um jovem empreendedor. Ela tá meio perdida na vida ali e acaba embarcando nos empreendimentos dele. Vai que vai. E, meu, ela tá ali naquele momento, pô, preciso sair da casa dos meus pais, preciso, sei lá, ter uma carreira, né? Vai saber. Mas ela não sabe o que fazer. Ela vai indo e eu acho muito boa aquela cena que ela pergunta pra irmã, né? Você acha esquisito eu ser amiga dos amigos do Gary? Pô, eles têm 15, 16 anos, né? Ela tá... Tudo tá perdido na vida dela. Tudo tá estranho. Mas ela vai. O Geraldo falou mais cedo aqui das meninas do Haim, que são uma banda de irmãs. E tem o Kings of Leon, que também é uma banda toda em família. São Uma três banda irmãos. familiar. Uma banda familiar. São 3 irmãos e um primo. E eu achei legal colocar uma música deles aqui na nossa playlist pra fazer esse paralelo aí entre as duas bandas de gente que é só de família. E tem uma música deles do disco Mechanical Bull de 2013 que chama Comeback Story. A música basicamente fala ali de um cara que perdeu tudo e ele tá tentando recuperar o que ele perdeu. E a música também fala, em certo momento ali, que ele tá tentando fazer isso, ele tá tentando recuperar tudo pra mostrar pra outra pessoa que ele consegue. E é muito fácil a gente relacionar
esse lance de tentar mostrar pra outra pessoa que consegue se reerguer, quando a gente pensa no Gary tentando mostrar pra Lana que ele perdeu o trampo dele lá de ator por causa da cagada que ele fez, mas ele consegue fazer outras coisas, porque ele é um super empreendedor. E ele faz um monte de coisa. Não, e realmente ele faz um monte de coisa, né? Nessas idas e vindas aí, mano, o maluco começa a vender colchão de água. E tipo, um detalhe que eu gostaria de mencionar aqui. Muito do que o Paul Thomas Anderson conta nessa história são lembranças dele mesmo, né? Lembranças de um cara aí que ele conheceu. E naquela época, teve mesmo uma febre de colchões de água nos Estados Unidos, né? Então isso não é um absurdo, não é? Nossa, o cara inventou uma situação doidona. Não, isso realmente aconteceu, só que ele faz de um jeito que às vezes é engraçado, às vezes é poético. O filme todo é muito sensível, né? Isso não tem como negar. E aí tá, tem esse negócio deles, eles se envolvem, tanto o Gary quanto a Lana se envolvem com outras pessoas. Quando tem a crise do petróleo, o empreendimento deles acaba meio que indo por água abaixo. Eles brigam, eles fazem as pazes, eles sentem ciúmes um do outro. É tudo muito humano. Sabe? É isso, é tudo muito humano. Por isso que a gente se sente tão bem vendo esse filme. A gente tá se vendo, a gente tá vendo as pessoas que a gente conhece, a gente tá vendo pessoas comuns, normais, que existem no mundo real. Né? E uma coisa louca é que ele coloca nesse filme esse personagem pra correr o tempo todo, né? Nossa senhora. Cara, toda hora é gente correndo. O povo maratonista. E é muito dessa urgência da vida, sabe? Sem contar que tem aquela cena deles correndo de caminhão de ré. Cara, tem essa aquela cena aí. é muito boa. Nem vou dar detalhes aqui, mas a cena é genial. Dá coisa na gente, dá sufoco, dá desespero, dá tudo. Você pensa, velho, como é que filmaram isso? Cara, não é gratuito. Nada é gratuito. Essa correria não é gratuita, o caminhão não é gratuito, nada é gratuito. Né? E tudo vai alimentar o ritmo do filme, que segura, né? Nossa, você fica lá, você não sente passar as 2 horas e 10 do filme. Nossa, é um filme muito tranquilo, cara. O que é gratuito, sabe o que é? É aquele cara que fica fazendo piada com o asiático no filme, cara. Aquilo não contribui com a narrativa, é preconceituoso. Se tirasse, ia dar na mesma. Eu acho que, sei lá, ele deve, né, ter inspirado esse personagem em alguma situação que ele viu ali, mas, cara, isso não teve graça. A primeira vez que aparece esse cara, eu achei que ele era intérprete da mulher ali, só que ele é um intérprete meio ruim, não entendia muita coisa. Depois que eu percebi, falei, nossa, cara, que coisa errada. Que daí você descobre que o cara é casado com a mulher e ele traduz tudo que ela fala do jeito mó tosco. Nossa, daí insistiu muito na piada, eu achei que ficou meio gratuito. E tipo, já ficou ruim na primeira vez, depois a piada volta, e não tinha porquê. Sabe? Mas tirando isso, a gente se envolve com os personagens, a gente gosta deles, né? Sejam os personagens inventados, sejam os personagens baseados em pessoas reais, como o Jack Holden, do Sean Penn, que tem uma sequência ali que é baseado num ator chamado William Holden, que era muito conhecido por fazer cenas de moto, e o John Peters, do Bradley Cooper, que aparece muito pouco no filme e tem uma das melhores sequências ali. O John Peters realmente existiu, ele era o cabeleireiro das estrelas e ele teve um relacionamento longo, se não me engano foram 8 anos, com a Barbra Streisand. Então é... Sand. Barbra Streisand. Sand, yeah, like sands. Cara, é isso. O filme ele é delicado, ele é divertido e mesmo com os defeitos dele, posso dizer aqui que ele é honesto. E é claro, gente, se vocês acompanham o canal, vocês sabem que a gente coloca as músicas aqui e do tanto que eu já falei aqui, bom, dá pra imaginar que eu ia dar um jeito de enfiar uma música do Haim aqui na nossa playlist, que tá lá no Spotify, a gente vai deixar o link no primeiro comentário fixado. E eu vou colocar uma música chamada Nothing's Wrong, que tá nesse disco aqui, que é o segundo disco delas. Inclusive, vou falar mais uma curiosidade aqui. O filme se chama Licorice Pizza e o lugar chamado Licorice Pizza em nenhum momento aparece no filme. Mas era uma loja de discos que foi super famosa ali em Los Angeles nos anos 60 e 70. E
Licorice Pizza você traduz como pizza de alcaçuz. E pizza de alcaçuz era o apelido que se dava para um disco de vinil, porque ele é redondo, formado de uma pizza, e ele é preto como alcaçuz, né, que é escuro. É daí que ele tirou o nome. Eu fiquei até emocionado. Interessante, cara. Mas enfim, Something to Tell You, segundo disco delas. Maravilhoso, eu acho o melhor. Ela só tem 3 discos. Gosto muito desse. E essa música, Nothing's Wrong, que eu já falei o nome, ela faz parte de um... Eu nem sei como é que eu posso chamar isso, cara. É um clipe, mas ao mesmo tempo é um documentário ali de como é que foi tocada a música. É um negócio meio esquisito. São 14 minutos, chama Valentine, o filminho. E basicamente são as 3 tocando 3 músicas, inclusive, né, Nothing's Wrong. As outras 2 são Right Now e Something to Tell You. E esse clipe barra documentário barra alguma coisa é dirigido por quem? Paul Thomas Anderson, obviamente. E essa música, nossa, eu demorei pra chegar na música, né? Essa música, ela traz o tempo todo a ideia de falar pro outro o que é que tem de errado, né? Porque na letra fala, é óbvio, seja honesto, é óbvio que o ideal é ser honesto. E existem momentos no filme em que eles não estão sendo honestos nem um com o outro e nem com eles mesmos. Não no sentido de mentir, nem nada disso, mas de colocar esses sentimentos pra fora, sabe? E, cara, tem hora que é isso, tem hora que é difícil mesmo você ser honesto até consigo mesmo. E é por isso que eles passam, é por essa situação que eles passam. E, meu, se você não consegue entender isso, você tá um pouco de má vontade. Porque todo mundo já passou por isso, não é verdade? É verdade. E a gente releva os defeitos do filme, porque as qualidades são muitas, sabe? São excelentes qualidades. E a gente tem um filme bonito. É um filme coming of age, né? Que são esses filmes de amadurecimento. E agora, se você assistir esse filme, você pode escolher entre ele e No Ritmo do Coração para ser o seu filme fofo desse ano. Eu tenho certeza que você vai gostar quando você assistir, viu? E vou ser sincero, cada vez que eu penso nesse filme, eu gosto mais dele. Eu acho que isso vai acontecer com muita gente. E as premiações, cara? As premiações nas 3 categorias do Oscar. Eu acho que tem chance em roteiro original. É o que eu acho também. Acho que nas outras 2 ele não melhor tem filme eu tanta acho coisa. difícil. E direção, cara, se a Jane Campion não ganhar esse ano, vai ser muito errado. O problema é que existe a ameaça ali de Belfast ainda, né? Tá ali. E o Paul Thomas Anderson, cara, ele tá acumulando agora 11 indicações ao Oscar. Nas diferentes categorias ali, né? E não ganhou nenhuma. Eu fico impressionado por Thomas Anderson nunca ter ganhado. Podia ganhar esse ano o roteiro original e ser submerecido. Sim, porque, ó, King Richard e Não Olhe Pra Cima tem roteiros inferiores. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? O Belfast é o favorito, mas não é o melhor roteiro. Pra mim, o Licorice Pizza e A Pior Pessoa do Mundo estão pau a pau ali. São os melhores roteiros originais. Mas, agora em termos de roteiro mesmo, o meu preferido é A Pior Pessoa do Mundo. Mas, né, se Paul Thomas Anderson ganhar, ficarei feliz também. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.